Levanta a mão. Quem já tentou explicar uma ideia e não conseguiu colocar para fora o que estava pensando? A gente passa por isso geralmente na escola, na faculdade, no trabalho. Eu, como professor, já passei por várias situações em que alunos meus me disseram: Professor, eu entendi o assunto, mas eu não sei como explicar. Eu sei o que é, mas eu não consigo dizer como é. Mas não tema, isso é um problema de comunicação e nesse vídeo eu vou explicar para você como isso nunca mais vai acontecer. O que você deve fazer para que isso não te atrapalhe nunca mais na vida. Meu nome é Elton Silva, eu sou advogado, sou professor e a minha missão é fazer com que você tenha a melhor comunicação possível. Existem várias formas de você superar esse tipo de problema. Eu vou te mostrar as 3 principais e no final eu ainda vou te mostrar uma técnica para como você conseguir entender melhor e já no momento que você estiver estudando, você já vai conseguir dividir as ideias de uma forma que vai ficar muito mais fácil na hora de você explicar o que você está pensando ou o que você tem que dizer. A primeira forma, se você estiver num contexto mais informativo, você só está passando uma informação, não tem nada mais profundo nisso, o ideal é você começar com a ideia principal do assunto que você está tratando. Tenta resumir ela no menor pedaço possível. Traz a ideia principal. Depois você vai aumentando os níveis, vai colocando mais detalhes, mas não tenta explicar tudo de uma vez. É importante você tentar fragmentar e dividir isso em pelo menos 3 partes. Na primeira parte você dá o conceito principal, na segunda você vai detalhar um pouquinho mais, vai para um segundo nível, e na terceira parte você coloca um nível um pouquinho mais detalhado. Uma boa maneira de fazer isso é você tentar usar a lógica apropriada para aquele contexto. Digamos que você precisa explicar o que é o Bitcoin. Ao invés de tentar falar de questões técnicas, termos muito complicados, começa usando uma analogia para resumir a ideia principal e só depois você vai detalhando a explicação. Olha como fica esse exemplo. Bitcoin é igual uma moeda num cofrinho. Você não precisa de um banco, ele só existe na internet. Ele fica registrado em um tipo de livro digital, o blockchain. Todo mundo vê e não dá para trapacear. Se você estiver falando, por exemplo, de um acontecimento ou de algo histórico, tenta usar a cronologia. Fala primeiro do que gerou aquele acontecimento, fala do acontecimento e fala da consequência. Por exemplo, a causa, o evento e a consequência. Ou você pode também usar mais ou menos essa lógica, essa estrutura. Começou assim, depois isso e por fim isso. Essa forma de você fragmentar o teu pensamento vai te ajudar bastante a como montar as frases na hora que você precisar dar algum tipo de informação. Se você está dando várias informações, você pode simplesmente começar por aquela que seja mais importante e depois colocando as outras. Mas lembre-se, tenta fragmentar o teu pensamento. Começa pelo mais essencial, pelo mais básico, e depois você vai dando os detalhes. A segunda forma é se você estiver num contexto persuasivo, ou seja, você quer convencer alguém a fazer alguma coisa ou aceitar alguma ideia. Lembra que persuadir não é manipular. Persuasão é convencimento. Você está tentando trazer alguém para aquela ideia que você está tentando apresentar. Num contexto persuasivo, o ideal é você separar em 3 partes também. Essas partes podem ser divididas em apresentar o problema, apresentar a solução e falar dos benefícios. O problema é o desafio ou a questão que você está tentando resolver. É onde está a parte principal da sua frase, da sua fala, da sua comunicação. A solução é a ferramenta, é o mecanismo, é a ação que você precisa fazer para resolver aquele problema. E os benefícios são as consequências que você vai atingir, ou que todos vão atingir, depois que aquele problema for resolvido. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui. Chefe, a equipe está com dificuldade de acompanhar o andamento dos projetos. Se usarmos uma ferramenta que centraliza todas as tarefas, todos saberiam em que parte o processo está e reduziríamos os erros e a gente aumentaria a produtividade. É uma frase bem pequena, é uma frase bem curtinha e você já consegue perceber essa estrutura de problema, solução e benefício. Aqui tem mais um exemplo. Para não perder dicas como essas, se inscreve no canal e ativa o sininho. O YouTube vai te avisar sempre que tivermos novidades e você vai estar sempre atualizado.
A terceira forma da gente fazer isso é utilizando uma estrutura bem simples também, foi desenvolvida lá nos anos 60, 70, e diz respeito a como montar discursos, como montar uma apresentação. Mas ela é muito simples e ela serve muito bem para quando a gente quer falar alguma coisa e a gente não sabe como expressar essa coisa. É uma estrutura de 3 partes e basicamente ela está dizendo o seguinte: o que que eu estou falando, qual é a consequência, o que que isso implica para mim, e agora o que que eu tenho que fazer. São 3 partes. Então vamos lá. O que? O que é, quem fez, o que que aconteceu, né, do que eu estou falando, qual é o assunto que a gente está tratando. Como isso vai afetar a minha vida? Qual é a implicação que isso vai trazer para mim e para o meu grupo, para as pessoas? Quais são as consequências daquele acontecimento? E agora, né, o que que eu vou fazer? Quais são as ações? O que que eu tenho que fazer? Quais são as etapas? O que que vai acontecer daqui para frente? Esse aqui é um exemplo de como eu explicaria para uma pessoa que não conhece o YouTube como é que funciona o YouTube. Olha só isso daqui. O YouTube é um app que permite assistir vídeos sobre qualquer assunto. Dá para ouvir música, assistir programas, aprender receitas. É só tocar nesse ícone vermelho com um triângulo branco no meio e usar essa barrinha para pesquisar o que quiser. Então essa é uma estrutura bem simples. Você vai dizer o que é, quais são as consequências e o que tem que ser feito depois disso. Você reparou que esses 3 modelos são basicamente variações da mesma estrutura? No contexto informativo, você dá a ideia principal e vai aumentando os níveis, ou utiliza uma cadência lógica, falando do que aconteceu, do evento e das implicações. No contexto persuasivo, a gente fala de problema, solução e benefício. Num contexto geral, ou mais reflexivo, por assim dizer, a gente fala o que é, quais são as implicações e quais são as ações que a gente tem que tomar. Nessas 3 formas, você tem 3 etapas para cumprir. Você consegue identificar qual delas a gente está utilizando aqui nesse vídeo? Comenta aqui, coloca aqui nos comentários aqui embaixo e fala pra gente aqui o que que você entendeu das estruturas que a gente utilizou para fazer o vídeo. É bem interessante quando a gente começa a entender essas pequenas estruturas e elas vão facilitar muito a nossa vida. Mas mesmo assim, se você ainda tiver dificuldade de comunicação, se você é uma pessoa introvertida, precisa, que no seu dia a dia, na faculdade, na escola, no trabalho, você sente falta de uma boa comunicação, nós temos aqui um treinamento específico para comunicação efetiva. O link vai estar aqui na descrição, vai estar marcado aqui na descrição, você pode acessar lá, fica bem à vontade. Agora, mesmo conhecendo essas estruturas, e você ainda tiver um pouco de dificuldade para preencher elas, para colocar o conteúdo dentro delas, você pode, na hora de estudar, na hora de entender o assunto, utilizar elas próprias para você estudar, para você fragmentar o assunto. É o que eu utilizo geralmente. Eu faço várias anotações em papel, eu tento fragmentar, desenhar, colocar, fazer gráfico. Aqui tem um exemplo, não sei se vai dar para ver aqui, mas eu costumo fazer várias anotações no papel. E se você quiser entender um pouquinho mais como eu faço para estudar, como várias pessoas fazem para entender e assimilar um assunto, vou deixar um outro vídeo aqui, vai ter um card aqui desse lado ou desse lado, para que você acesse mais esse outro vídeo aqui, eu falo com um pouco mais de detalhes, como é que eu faço para estudar e nunca errar na hora de passar uma informação, seja no contexto de trabalho, seja no contexto de aula. Eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado pela sua atenção e a gente se vê nos próximos vídeos.